Tem gente que diz assim, eu não sei fazer concurso, eu esqueço essa prova, eu estudo muito, não consigo. O concurso temporário ele é diferente. Ele é muito parecido com o de emprego de empresa particular. Você tem que se enquadrar na formatação dele, ou seja, você tem que ter lá os títulos, os diplomas, você não tem uma prova escrita, não passa por isso. Se você preencher os requisitos, você vai ter sua oportunidade. Então isso às vezes funciona como uma quebra de barreira para aquelas pessoas que falam assim, eu não tenho concurso, não sei fazer prova. Perfeito. Ali você consegue justamente entrar se você tiver experiência, mesmo que seja uma experiência eu acredito que a mal questão paga, mas aí isso não conta. Né? E se você quer, tempo, mas você não tem prova normalmente. É bem interessante, então, isso facilita a entrada. Quando eu fiz o concurso da Petrobras, eu fiz o concurso para administrador pleno. O administrador pleno era um profissional que ele precisava demonstrar, além da prova, passar e tal, você tinha que ter 3 anos comprovados como administrador. E dificilmente a gente é contratado como administrador, a gente é contratado com um monte de coisa, né? Como trainee, gerente, não sei o quê. Aí, quer dizer, você não tem na carteira de trabalho o administrador. Eu era professor, eu tinha mais de 10 anos como professor de administração. Mas aí eu achei assim, eu tenho 10 anos como professor de administração, 3 anos é mole. Aí eu quase fui para meu processo seletivo, apresentar minhas provas e títulos, e quase me dei mal, mas aí eu tive a presença de espírito, liguei para o RH da Petrobras e perguntei, né, o que vocês exigem como administrador? O que vocês consideram como administrador? Você trabalhou com o quê? Aí eu já fui auditor, eu já fui gerente comercial, fui comprador, mas administrador nunca fui. Eu fui professor de administração. Aí ele, não, professor não conta. Professor de administração não é administrador. Não é... Bom, era o critério deles lá, né? Aí, na hora, eu tive que correr atrás, eu fui nas empresas onde eu já tinha trabalhado e pedi declarações dizendo que eu era X coisa, porém, eu estava exercendo aquele cargo em função da minha formação como administrador. E eu tenho até que prestar aqui um elogio para o CRA. Eu fui ao CRA, contei minha tristeza lá, e na época, eu não me lembro o nome da pessoa, mas foi uma conselheira do CRA que pegou a minha carteira de trabalho, leu a minha carteira, e ela emitiu uma carta do CRA dizendo que o administrador, Zenildo da Silva Lessa, analisei a carteira profissional e constato para os devidos fins que ele é administrador há X anos, conforme é regulamentado pela profissão. Cara, aqui eu quase chorei, porque eu não esperava assim, essa rapidez. Até manda um abraço lá, viu, José, para o pessoal do CRA. Legal, bacana. Às vezes a gente não dá valor, mas nesse momento o CRA me valeu e muito, né, para eu poder ingressar na empresa. E aí, o porquê disso? Você tem que ter realmente no processo seletivo, seja ele qual for, temporário ou não, olha o edital e olha as regras do edital. Às vezes, a prova é simples ou nem tem prova, é uma entrevista. Mas na entrevista, como já disse aqui o Cadu, nas várias situações, o entrevistador, o analista, ele vai buscar tudo. Até porque ele precisa comprovar para a sua organização lá, o seu contratante, vamos dizer assim, quem está contratando, que você tem fatos e dados, que você não é um peixe de alguém, uma pessoa que está entrando naquele concurso porque você tem algum conhecimento. E aí você precisa ter a documentação, fatos e dados, comprovar tudo bonitinho. Leva tudo que você tiver, né?
Isso é importante também. Eu, e é muito eu sério. tenho até um depoimento para nisso que você está falando. E aí a Neide até disse assim, então é mais um enquadramento de perfil. É mais um enquadramento de perfil. Mas eu quero destacar que eu já passei por isso mesmo. Foi até no Pedro II. Foi um concurso temporário para professor, de algumas disciplinas de administração. E eu me inscrevi em 3 disciplinas, entrei nas 3 em primeiro lugar. Mas por quê? Porque eu também fui atrás dessas declarações das empresas que eu trabalhei, de treinamentos que eu ministrei, e aí foi pontuando, né, pelo edital, cada coisa que você entregava e ia pontuando. Então, eu fiz um dossiê para cada uma das vagas, né, para cada uma das disciplinas, e aí consegui a pontuação máxima nas 3. Agora, uma coisa que você falou que me fez lembrar disso, que eu não estava nem me recordando, é uma coisa, a gente precisa, e aí entra o psicológico, a gente precisa acreditar na gente. Às vezes a gente olha uma coisa ali e já começa derrotado, já acha, isso não é para mim, só tem uma vaga, ou tem muita gente, e são poucas vagas, então, ou eu não tenho isso tudo, ou eu não tenho um doutorado, ou alguém que não tenha um mestrado, quer dizer, às vezes você mesmo já coloca barreiras. E eu fui em vários lugares que eu trabalhei, né, como o IBAN também, que Josué também já, né, trabalhou e ainda trabalha, mas e aí consegui também muitos certificados, né, muitas declarações verdadeiras de trabalhos feitos, isso tudo somou muita pontuação. Então, é importante que a gente guarde tudo que a gente faz, que a gente tenha uma pasta atualizada, que se a gente der uma palestra, a gente pegue um comprovante. E toda a nossa experiência, de alguma forma, ela pode ser útil, trabalhos voluntários, várias coisas que a gente pode fazer na vida, a gente vai guardando. Tudo é uma experiência que pode ser, né, de uma certa forma, aproveitada. Você sabe que você está falando de algo super interessante, Cristina. Nós aqui também vamos certificar as participações brevemente. Né? Então, quem vier aqui participar conosco, né, trocar ideias, colocar informações, nós vamos também fornecer brevemente certificações de participação, né? Porque você nunca sabe quando vai precisar, né, marcar o seu compromisso. Olha só, eu já conheço esse assunto, eu já tive a oportunidade de participar num podcast, de um treinamento, de um curso, né? E numa hora dessa reforça, engorda e faz com que o seu currículo fique mais consubstanciado, não é verdade? Olha aqui, rindo de orelha a orelha. De orelha a orelha, só felicidade. Isso é muito bom. E aqui a galera que está aqui com a gente já está, oba, eu quero, eu também. Olha, eu quando eu fiz... Isso, Gana. José, a gente já está emitindo certificado? Vai brevemente. Em breve. Entendeu? Brevemente. Ótima notícia. É isso mesmo. Quando eu fazia faculdade, já faz... no século passado, né, quando eu fiz faculdade, eu não perdia uma palestra. Eu assistia palestras. Tinha uma palestra e tinha um certificado de participação. Nossa, eu pegava tudo. E, olha, não era só você ter o certificado. Aquilo enriquece a gente. A gente acaba ganhando conhecimento. Você, depois, quando você vai fazer uma entrevista, você tem um assunto que você pode falar sobre aquele assunto, porque você está antenado naquilo dali. Se você pretende ter uma profissão, você tem que conhecer a sua profissão. Você tem que ler, você tem que buscar informação de periódicos. Hoje em dia, a gente tem a internet, que é formidável para você pesquisar. Então, assim, filtrar as coisas na internet é fundamental para você não dispersar e não perder o teu foco, né?
E não é apenas a certificação é boa porque você vai comprovar que você fez participou daquele conhecimento. Agora, o mais importante é você ouvir pessoas, trocar ideia, aprender. Às vezes, uma palavra, uma frase serve para você depois usar num processo seletivo, numa entrevista, e é onde você ganha pontos. Você, né? Eu tinha umas frases de efeito, né? Porque a gente tem que aprender a fazer processo seletivo, né? Quando eu fui fazer entrevista com o presidente da Coopers & Lybrand, né, um sul-africano, um cara fantástico, Bill Ballantine, um profissional, um tremendo executivo, e eu fui entrevistado por ele. Todo mundo dizia que quem era entrevistado pelo Bill não conseguia passar porque ele era muito exigente, né? Aí eu me lembro que me falavam, olha, o exército é uma coisa que você vive aquilo e você carrega aquilo para sempre. Você não vai ter dificuldade nenhuma na vida, porque nada é mais difícil do que o exército. E aí, esse presidente dessa empresa, ele me perguntou, olha, essas coisas são difíceis, auditoria não é fácil, o trabalho de auditoria... Aí eu virei para ele, olha, eu estive no exército, nada é mais difícil do que o exército, e eu consegui passar, eu me dei bem, então eu acho que eu vou me dar bem também. E eu passei no processo seletivo que ele, na entrevista dele, não sei se foi por isso, mas com certeza a minha resposta pode ter ganhado ali alguns pontinhos, até porque a assertividade é uma coisa importante na hora, aquilo que a Cris falou, né? Você não ser, realmente é difícil, não sei, né? Você chega e fala, amigo, eu quero, eu vou. E depois que você for contratado, você descobre se você é ou não, mas você dá o teu jeito. É verdade. Bacana. Mas olha, por falar em tema, gente. Por falar em exército, Josué, inclusive as Forças Armadas, tanto o Exército, Marinha e a Força Aérea, fazem concursos temporários, não confundir com os CPORs da vida, que é um outro processo seletivo, mas eles também publicam, todo ano tem processos seletivos para várias atividades profissionais de nível superior, de nível médio, serviços técnicos, e tem muitas vagas, inclusive. Então, é bastante interessante. E é legal, é uma boa opção. Entra no site da Força Aérea, no site do Exército, tem os sites na internet. Ali você vai encontrar muita informação. A Força Aérea, se não me engano, está com um processo seletivo em aberto, só que eu não vi nada oficial. Eu vi uma especulação, mas vale a pena. E todo ano eles fazem. A Marinha também. A Marinha está sempre fazendo. E é okay? excelente oportunidade. É verdade.